É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 6 minutos, manhã do dia 6 de janeiro de 2026. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva, agora também passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, e logo em seguida canal Conectado ao Sagrado. Quero desejar a você um bom dia, um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E nesse momento nós vamos falar com Deus. Você aí onde você estiver nos acompanhando, nos ouvindo, através da nossa web rádio ou também através da nossa rede social, eu aqui no nosso estúdio, estaremos juntos em oração. A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos nos unir em oração. Também eu quero colocar nas mãos de Deus a vida do pastor Fabrício, a sua esposa que teve um AVC. Está naquele processo de recuperação, medicada no hospital, na UTI. Que o Senhor esteja visitando ela nesse momento, usando os médicos, a medicina, para que o milagre seja feito. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, obrigado pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, obrigado pela família que temos. Deus, em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, em especial a vida do pastor Fabrício, sua esposa, que está hospitalizada devido a um AVC. Coloco também seus filhos, ó Pai. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, porque o melhor lugar para nós estarmos é em tuas mãos. Deus, que neste dia também seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de desânimo, de vício, de prostituição, de raiva, de inveja, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que é sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. O encontro entre Deus e o homem. Então hoje nós vamos explorar esse tema, que é um tema profundo e muito significativo, que é a Arca da Aliança, que tem sido um objeto de estudo há anos e anos e anos. Filmes são feitos acerca da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E nos ensina lições valiosas sobre a relação entre Deus e a humanidade. Então vamos examinar apenas a sua construção e significado. E o que essa mensagem nos ensina, que é a Arca da Aliança. No versículo 10, Êxodo 20, versículo 10, Êxodo 25, versículo 10 diz assim: também farás uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Irmãos, ela tem 10 metros de comprimento por 1, sabe? Aliás, 1,10 m de comprimento. Era o tamanho dessa mesa que eu estou sentado aqui nela. Estou sentado na cadeira de frente a uma mesa. Então ela tem 1,10 m de comprimento, né? Então a Arca da Aliança tinha dimensões específicas, que era 2 côvados e meio, 1,10 m de comprimento, e 1,5 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Então cada medida tinha um propósito. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem e precisão. Então em nossas vidas Ele também deseja que sejamos diligentes, cuidadosos em nosso relacionamento com Ele. Agora, versículo 10 e 11
nos fala que a arca foi feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro. O uso da madeira representa a humanidade, enquanto o ouro representa a divindade. Então nós precisamos estar revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então esse encontro da madeira e o ouro representa o encontro entre o homem e Deus, onde o humano e o divino se encontram e caminham juntos. Então a madeira representa a humanidade e o revestimento, o ouro, representa a divindade. E nos dias de hoje, representa o revestimento do Espírito Santo de Deus em nós, que nos traz a armadura de Deus para nos proteger e ao mesmo tempo nos dá o brilho. Nós somos a luz do mundo, sabe? E os versículos 18 e 20 falam sobre os querubins. Então, a presença dos querubins sobre a tampa da arca simboliza como o propiciatório representa a proteção e a santidade de Deus. Os querubins, eles olham para baixo, simbolizando a atenção de Deus para com o seu povo. E a mensagem é clara: Deus está atento a tudo aquilo que nós fazemos, porque nós somos suas criaturas. Então os querubins na arca, olhando para baixo com as asas abertas, representa justamente Deus olhando para o seu povo. E lá em Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome nascerá a salvação, trazendo a salvação para vós que temeis o meu nome, né? Então, as asas e os querubins olhando para baixo representam justamente isso aí. Deus olhando para o seu povo. Então, a arca não é simplesmente um objeto, mas ele tem profundidade naquilo que Deus mandou o homem fazer, os detalhes. E no versículo 22, que diz assim, Êxodo 25:22, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então aqui o versículo 22, a arca era o lugar onde Deus se encontrava com Moisés. Era o ponto de encontro, não era Deus, era o ponto de encontro. Então ele ia até a arca, era como o ponto de encontro deles era a Arca da Aliança. Ou seja, a Arca da Aliança era o símbolo da sua presença entre os israelitas. E assim como Deus estava presente na arca, Ele deseja estar presente em nossas vidas. Ele quer que sejamos um templo vivo para que o seu Espírito Santo habite em nós. Ontem eu estava comentando com alguém, né, sobre as dificuldades das lideranças hoje. As dificuldades que a igreja tem enfrentado, não financeira, tá? Dificuldade moral. E quando existe uma dificuldade moral é porque tem a ausência de Deus, a ausência da divindade. Que a presença desse Deus glorioso representa a purificação, a pureza, a bondade, o amor. Vamos falar sobre o significado da Arca da Aliança. Primeiro ponto é a promessa de Deus. A arca representava a aliança que Deus fez com o seu povo. Então ele prometeu estar com eles e guiá-los da mesma forma, né? Guiá-los no caminho que ia levar eles à terra prometida. Nós nesse mundo, nós estamos caminhando para a terra prometida, a Nova Jerusalém. A terra onde é a nossa pátria final. Não nesse corpo, mas no corpo glorificado, nos últimos dias. Nós vamos chegar à eternidade. A terra prometida que nós caminhamos hoje, com muita luta, é a eternidade. Então, da mesma forma que Deus prometeu àquele povo guiá-los, estar com eles, então da mesma forma temos a presença de que Deus nunca nos deixará e sempre estará conosco. Hebreus 13:5. Lembre-se que aquele que está à direita do Pai, chegará o dia que ele dirá: vinde vós que sois bendito do meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
que é a terra prometida para nós, Jerusalém celestial, a Jerusalém de Deus. Outro significado da Arca da Aliança é a lei de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, que são os mandamentos de Moisés, que Deus entregou a Moisés. Então isso nos lembra que viver em aliança com Deus requer obediência à sua palavra. A aplicação prática aqui é que precisamos conhecer e seguir a palavra de Deus em nossas vidas diariamente. Outra representação, significado da arca é o sangue do sacrifício. O propiciatório onde os querubins estavam era também o lugar onde o sangue do sacrifício era derramado, simbolizando a expiação pelos pecados do povo. Então isso aponta para o sacrifício de Cristo que nos redimiu. A aplicação prática é a importância de entendermos o sacrifício de Jesus e vivemos em gratidão e adoração para com Ele. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Cristo. Agora, como que nós podemos fazer a aplicação prática sobre a Arca da Aliança em nossas vidas, assim como foi na vida daquele povo no deserto? Primeiro ponto nos dias de hoje é ser templo do Espírito Santo. Assim como a arca era a habitação de Deus, nós somos chamados a ser os templos do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então isso significa que devemos viver de maneira que honre a presença de Deus em nós. Aí vem aquela pergunta, né? Como estamos cuidando do templo do Espírito Santo de Deus? Imagine uma casa que muitas das vezes precisa de uma pintura nova, precisa de um retoque porque tem rachaduras. E uma casa, quando ela tem rachadura, entra baratas, entra insetos, entra para morar lá dentro. Então a casa não pode ter rachadura. A aparência dela, a pintura tem que estar belo para que todos passem, vejam que ali mora uma pessoa zelosa. Então cuidar do templo do Espírito Santo é mostrar para Deus que somos zelosos pelo templo do Espírito Santo. O segundo ponto é viver em comunhão com Deus. A arca era um símbolo de comunhão. Precisamos buscar essa comunhão diariamente, através da oração e leitura da palavra. Qual é o hábito que estamos cultivando para nos aproximarmos de Deus a cada dia? Temos orado o suficiente? Temos lido o texto bíblico suficiente? Terceiro ponto é testemunhar da presença de Deus. A arca era o testemunho da presença de Deus para os hebreus ali no deserto. Então nós devemos ser testemunhas vivas do que Deus tem feito em nossas vidas. Como que nós estamos compartilhando nossa fé com os outros? Ontem eu recebi um grande amigo aqui em casa, o Alan. Então, de nós convivermos juntos, ele está com a família na igreja. Vai fazer agora o curso de teologia. Fiquei feliz. Ontem eu dei o meu livro de presente para ele. Fala sobre os apóstolos de Cristo, vida, obra e teologia. E eu estou muito feliz com a vida dele, a mudança de vida. Eu e minha esposa, a Rosana, nós acompanhamos algumas lutas que ele teve, né, no casamento, mas Deus transformou totalmente a vida dele, sabe? Tem uma vida abençoada com a esposa, seus filhos, próspero, mas acima de tudo temente a Deus. O quarto e último ponto é a obediência aos mandamentos. Assim como a arca continha a lei, precisamos nos comprometer a viver de acordo com os princípios de Deus. Quais são as áreas da nossa vida que precisamos de ajustes? E esses ajustes, quem dá, é a palavra de Deus. Porque esse aqui é o nosso manual. Manual de vida, manual de relacionamento com Deus. Então eu quero concluir aqui, nessa manhã, com você dizendo que a Arca da Aliança nos ensina sobre a santidade de Deus, nos ensina sobre o seu desejo de estar conosco e nos ensina sobre a importância da obediência a Ele. Amém? Então que possamos, assim como os israelitas, reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e viver em comunhão com Ele. Que a Arca da Aliança nos inspire a buscar uma relação mais profunda
com o Senhor, a viver em obediência e ser luz neste mundo. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todos os males. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. E para você